o universo futebolístico brasileiro virou de cabeça para baixo no final do ano de 2022. Após assumir a desacreditada equipe do Flamengo, depois de uma passagem desastrosa do técnico português Paulo Sousa e conquistar muito mais do que se esperava dele, fazendo da equipe campeã da Copa do Brasil e do torneio mais importante da temporada, a Taça Libertadores da América, o técnico Dorival Júnior ficou sabendo que a direção do clube rubro-negro não renovaria o seu contrato. E pior, estava chamando para o seu lugar o técnico português Vitor Pereira, que na época tinha contrato com a equipe do Corinthians e que havia jurado que não trabalharia no Brasil no próximo ano por questões familiares. Imagine o seguinte, você é o presidente de uma empresa renomada, mas que não vem apresentando grandes resultados ultimamente, ou melhor, eles estão bem abaixo das expectativas. Você decide trazer um novo coordenador, que apesar de ser considerado competente, não era sua primeira opção, mas foi o melhor que você conseguiu encontrar disponível no mercado. No entanto, esse novo coordenador não apenas ajeita as bagunças deixadas pelo antigo coordenador, como também é querido pelos seus funcionários, fazendo com que eles elevem sua produtividade através de uma nova forma de organização, superando em muito as metas pré-estabelecidas no momento de assinatura do contrato. Mas no final do ano, você decide não renovar o contrato desse coordenador, trazendo para seu lugar um estrangeiro que, embora gabaritado, possui um salário muito mais elevado e que você não faz ideia de como ele irá se adaptar à empresa e aos seus funcionários. Você tomaria uma decisão dessas? Parece uma decisão completamente irracional, não é? Mas foi exatamente essa decisão tomada pelos dirigentes do Flamengo ao optarem por Vitor Pereira no lugar de Dorival Júnior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Ed Lima, eu te convido a juntar-se a mim em mais um vídeo da Marketing e aqui eu vou trazer para vocês o que eu acredito terem sido os 5 vieses cognitivos responsáveis por essa tomada de decisão equivocada por parte dos dirigentes rubro-negros. Além disso, falarei também o que cada um desses vieses pode vir a ensiná-lo a respeito do marketing do seu negócio. Mas antes de mais nada, o que seria um viés cognitivo? Um viés cognitivo seria, de forma simplificada, o resultado de um julgamento tendencioso tomado inconscientemente pelo nosso cérebro. Como temos inúmeras decisões a tomar no nosso dia a dia, desde as mais rotineiras até as mais determinantes, nosso cérebro acaba se baseando nas poucas informações que ele julga serem as mais importantes, de acordo com aquilo que ele capta no ambiente ou através da sua memória, para fazer seus julgamentos e tomar suas decisões com rapidez e com o mínimo gasto de energia possível. Porém, por mais que essa forma de processamento de informações, a que chamamos de heurística, funcione bem na maioria das vezes e tenha sido fundamental na evolução da nossa espécie, ela pode muitas vezes acabar levando a erros de julgamento e a realização de comportamentos irracionais, por acabar desconsiderando informações importantes. E é daí que nasce o viés cognitivo, que afeta todos os nós, seres humanos, e que não poderia deixar de ser diferente com os dirigentes do Flamengo. E eu irei começar falando de 2 vieses conjuntamente, pois eles estão de certa forma relacionados entre si. Mas antes de falar a respeito deles, eu preciso dar uma contextualizada para vocês. O ano era 2019 e o Flamengo do técnico português Jorge Jesus apresentava o melhor futebol que um time brasileiro havia apresentado nos últimos anos, resultando tanto na conquista do título brasileiro, com pontuação recorde no formato atual, como a conquista do título mais desejado da temporada, a Taça Libertadores da América, após quase 30 anos da primeira e única conquista do clube até então. Jorge Jesus viria a conquistar mais 3 títulos pelo clube antes de, no final de 2020, deixar o Flamengo para ir treinar o Benfica de Portugal, equipe na qual ele se consagrou como treinador. Após a sua saída, nenhum outro técnico conquistou a mesma aprovação unânime entre dirigentes, jogadores e torcedores rubro-negros, sempre assombrados pelo desempenho avassalador da equipe treinada por ele. A era Jorge Jesus daria início ao que ficou conhecido como a invasão portuguesa no Brasil, em que, movidos pela crença de que técnicos lusitanos eram muito mais capacitados que os nacionais, clubes brasileiros passaram a recrutar técnicos oriundos de Portugal. Os triunfos do mais bem-sucedido entre eles, o ainda treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, só ajudaram a reforçar essa crença.
Na verdade, a crença de que os treinadores brasileiros estavam ultrapassados já não era nova, e passou a ganhar força muito antes da chegada de Jorge Jesus ao Brasil. E após a derrota por 7-1 da seleção brasileira, comandada pelo técnico Felipão, em pleno solo nacional durante a Copa do Mundo de 2014, foi o que fez ela virar um mantra entre 11 de 10 comentaristas esportivos. E não que essa crença esteja errada. De fato, a grande maioria dos técnicos de futebol brasileiro parecem não conseguir fazer com que seus times demonstrem um estilo de jogo moderno e dinâmico, como alguns de seus colegas portugueses conseguem ao virem treinar equipes brasileiras. Além do Flamengo de Jorge Jesus e o Palmeiras de Abel Ferreira, os desempenhos das equipes do Botafogo de Luiz Castro e do Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha no Brasileirão de 2023 parecem reforçar essa tese. Contudo, não foram todos os técnicos portugueses que foram bem-sucedidos no Brasil. Além do já citado Paulo Sousa no Flamengo, Jesualdo Ferreira no Santos, Ricardo Sapinto no Vasco e Paulo Bento no Cruzeiro, são exemplos de técnicos portugueses que não tiveram bom desempenho treinando equipes brasileiras, além de tantos outros. Já um técnico inventivo como Fernando Diniz, brasileiro, foi durante anos menosprezado pela forma como fazia os seus times jogarem. Muitas vezes chamado de utópico, ele pôde calar muitos dos seus críticos ao fazer da equipe do Fluminense campeã da Libertadores da América de 2023, com um estilo de jogo objetivo e envolvente. Apesar do péssimo desempenho da seleção brasileira treinada por ele ter reavivado algumas dessas críticas. Porém, o ponto que eu quero chegar aqui é, por mais que na média os técnicos portugueses possam de fato ser melhores que os brasileiros, não é o fato deles terem nascido em Portugal que os fazem melhores, e muito menos o fato dos técnicos brasileiros terem nascido entre o Oiapoque e o Chuí que os fazem piores. E atenção, as pessoas te julgarão com base nesses dois vieses cognitivos. Quando eu vejo a imagem de um santo, eu não preciso saber da sua história para saber que ele é um ser dotado de virtudes. Eu só preciso olhar para o topo da sua cabeça, e se lá tiver um halo, esse círculo luminoso, logo sei que ele é um santo, e portanto, um ser dotado de virtudes. Já quando eu vejo um demônio, eu também só preciso olhar para o topo da sua cabeça e ver um par de chifres, e portanto, um ser dotado de maldade e de vícios. Uma única característica observada nesses dois casos foi o suficiente para que eu pudesse inferir a respeito de toda a conduta dos dois. E na psicologia, quando essa inferência é positiva, chamamos ela de efeito halo. Já quando ela é negativa, chamamos ela de efeito chifre. É o efeito halo que faz com que percebamos pessoas fisicamente atraentes como mais competentes e mais inteligentes, além de serem vistas como mais populares e mais bem-sucedidas. Já o inverso ocorre com aquelas que são consideradas feias. Julgamentos negativos sobre elas serão mais comuns, frutos do efeito chifre. Podemos ver isso acontecendo o tempo todo no marketing. Produtos de uma marca renomada são vistos como melhores, assim como uma embalagem esteticamente agradável será percebida como um sinal de qualidade do produto. Já para pequenas e médias empresas, significa também que a qualidade dos seus produtos e serviços será julgada de acordo com a aparência do seu site e dos seus perfis nas redes sociais. E para profissionais liberais, a forma como você fala, como você escreve, como você se veste e, infelizmente, o seu gênero, a sua raça, a sua orientação sexual e a existência de alguma deficiência também vão interferir na forma como a qualidade do seu serviço é percebida. As pessoas vão julgar o livro pela capa. E claro, se você for um técnico de futebol no Brasil, é o efeito halo que fará com que você seja visto como mais competente se for português, e será o efeito chifre que o fará ser visto como ultrapassado ou despreparado se você for brasileiro. Mas eu acredito que esses não foram os dois únicos vieses responsáveis pelo erro de julgamento dos dirigentes do Flamengo. E para falarmos a respeito do próximo, vamos retornar ao final do ano de 2022, época em que a equipe do Flamengo demonstrou um desempenho abaixo do esperado nas duas finais que disputou sob o comando de Dorival, mesmo saindo vencedora, na Copa do Brasil contra o Corinthians e na Copa Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, ambos jogos que ocorreram próximos ao final da temporada. Além disso, o time teve uma clara queda de desempenho nas rodadas finais do Brasileirão daquele ano. Muito provavelmente, os desempenhos abaixo da média que o clube vinha apresentando foram cruciais para a tomada de decisão dos dirigentes do Flamengo ao optarem por não seguir com Dorival Júnior.
Enquanto isso, Vitor Pereira saiu muito maior da final da Copa do Brasil. Disputa que grande parte dos comentaristas esportivos consideram que o seu Corinthians foi melhor, apesar de ter ficado com vice-campeonato devido à derrota nos pênaltis. Ao mesmo tempo, toda a campanha que levou o time de Dorival às 2 finais parece ter sido ignorada, incluindo aqui as 2 vitórias sobre o Corinthians de Vitor Pereira nas quartas de final da Libertadores meses antes. Sem falar que a queda de desempenho no Brasileirão seria mais do que esperada, de um time que tinha o foco em outras 2 competições importantes, e que, após conquistá-las, parecia não possuir motivação para seguir competindo em um campeonato perdido. Os dirigentes do Flamengo deram um peso muito maior àqueles poucos jogos no final da temporada do que deram à maioria dos jogos que o time teve sob o comando de Dorival. Eles sucumbiram ao chamado viés da recência, que descreve a nossa tendência de recordar e despender muito mais carga emocional em eventos que ocorreram recentemente, ao invés daqueles que ocorreram em um passado um pouco mais distante. Isso implica que, em questões de marketing, mesmo as marcas mais famosas, plenamente dominantes em suas categorias, como McDonald's e Coca-Cola, precisam estar continuamente investindo em publicidade para se manterem fortes e frescas na mente do consumidor. Também implica que, apesar de serem necessárias um certo número de experiências positivas de um cliente ou consumidor com determinada marca, produto ou serviço para conquistar sua lealdade, apenas uma única experiência negativa é suficiente para fazê-lo optar pela concorrência, a última. E para falarmos do quarto viés, preciso antecipar que ele é, na verdade, uma série de vieses que possuímos na hora de relacionarmos preço e valor, que, como expliquei no último vídeo, são coisas diferentes. O preço sempre será objetivo e quantificado monetariamente, já o valor é subjetivo, sendo o valor sempre determinado de acordo com as nossas crenças e sentimentos. Você pode conferi-lo clicando no card aqui em cima. Mas aqui eu vou agrupar todos esses vieses em uma única definição. O viés de preço-valor. O que define o trabalho de um bom técnico de futebol? Sem dúvidas, um bom técnico de futebol é aquele que faz o seu time apresentar resultados convincentes, tanto em termos de desempenho em campo, como principalmente em termos de conquistas, seja através de vitórias, seja através de títulos. Logo, ele se trata de um técnico de boa qualidade. Mas e se eu decidir simplificar a minha análise e decidir olhar apenas para um fator, o salário do técnico? Inclusive, fazemos isso consciente e inconscientemente ao avaliar um produto, correlacionando preço e qualidade no que é conhecido como a heurística de preço-qualidade. E na maioria das vezes, você estará certo nesse seu julgamento. E o mesmo vale para o salário de um técnico, ou, em outras palavras, o seu preço. Quanto mais vitorioso for o técnico, maiores as chances dele ser bem pago. Porém, o fato de um técnico ser bem pago em uma determinada equipe não significa que ele será vitorioso nela, e nem que ele será mais vitorioso do que seria um técnico com um salário menor do que o dele. Porém, aos olhos dos dirigentes do Flamengo, os quase 2 milhões de reais que a comissão técnica de Vitor Pereira recebia mensalmente deve ter sido um indicativo de maior probabilidade de sucesso do que os 450 mil reais que a comissão de Dorival recebia. Mas não só isso, quando se trata de escolhas, os nossos objetivos variam entre viabilidade e funcionalidade, a depender da necessidade a ser sanada ser de curto ou longo prazo. Quando nós precisamos de algo no curto prazo, nossas escolhas são guiadas por aquilo que seria o mais acessível para nós naquele exato momento. Já quando precisamos tomar uma decisão de longo prazo, somos guiados pela busca daquilo que é o melhor que podemos ter. Porém, o preço afeta a nossa decisão, uma vez que, como vimos, tendemos a correlacioná-lo com qualidade. Aí, tanto faz o fator temporal. Tendemos a acreditar que quanto maior o preço, maior será a qualidade obtida e, portanto, o valor a ser usufruído, seja no curto ou no longo prazo. Vamos entender esse raciocínio com base nas escolhas feitas pelos dirigentes do Flamengo. Após o fracasso do técnico Paulo Souza no comando da equipe, que acabou resultando em sua demissão, os dirigentes precisavam rapidamente achar um técnico tampão, que fosse suficientemente bom e estivesse disposto a conduzir o time até o final da temporada de 2022. Eis então que trouxeram o barato Dorival Júnior. Porém, ao fazerem um planejamento para o ano de 2023, ano este que haveria disputa de diversos títulos em um curto
curto espaço de tempo, incluindo aqui o desejado Mundial de Clubes da FIFA, não combinava o clube continuar com um técnico barato. Fazia mais sentido trazer um técnico de grife, pois então decidiram trazer o 4 vezes mais caro Vitor Pereira, acreditando erroneamente, ainda que de forma inconsciente, que o salário pago estaria diretamente relacionado à qualidade do trabalho apresentado. Porém, Dorival Júnior e sua comissão técnica não pretendia continuar recebendo 450 mil. Há boatos que os dirigentes do Flamengo haviam deixado apalavrado com ele uma renovação de contrato de 750 mil reais. Só que com a conquista dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América, o técnico decidiu valorizar o seu passe e pedir 1.200.000 mensais. Dar todo esse aumento ao técnico deve ter deixado os dirigentes do Flamengo extremamente desconfortáveis. E esse desconforto é explicado pela teoria de utilidade da transação. Segundo essa teoria, não avaliamos uma transação financeira apenas considerando ela válida ou não, mas também por quão justa nós julgamos que ela é com base nos nossos pontos de referência. Vejamos, os dirigentes do Flamengo tinham como ponto de referência os valores de 450 mil que vinham sendo pagos e o de 750 mil de uma possível renovação. A pedida de 1.200.000 quase triplica e duplica esses valores respectivamente. Ainda que eles achassem que o Dorival de fato merecesse esse salário, eles devem ter se sentido muito incomodados ao comparar a pedida com os valores que eles pagavam e pretendiam pagar. Porém, não houve o mesmo incômodo ao pagar aproximadamente 2 milhões de reais por Vitor Pereira, um salário muito maior do que Dorival pretendia para renovar, já que esse era praticamente o mesmo ponto de referência que eles tinham com relação ao salário do português, uma vez que eles sabiam que esse valor era um valor muito próximo do que a equipe do Corinthians pagava por Vitor Pereira. Curioso como a mente humana funciona em relação ao dinheiro, né? O que tudo isso significa em termos de marketing e negócios? Saber disso é essencial na hora de definir o preço do seu produto ou serviço. As pessoas vão intuir a qualidade do seu produto ou serviço de acordo com o preço que você cobra nele. Inclusive, até um certo limite, se sentirão mais satisfeitas com seu produto ou serviço quanto maior for seu preço. E digo até um certo limite, porque não adianta aumentar os seus preços o máximo que você puder, só para aquilo que você esteja vendendo seja visto e percebido como melhor. Primeiro, porque tudo indica que você vai vender menos. E segundo, porque é mais provável que o inverso aconteça, já que as expectativas das pessoas também aumentam, e elas serão também mais rigorosas na avaliação, comparando você com os concorrentes que cobram o mesmo valor ou um valor aproximado. E se elas sentirem que o seu produto ou serviço não vale o preço cobrado, elas vão se sentir enganadas e vão sair pelos 4 cantos falando mal de você. Agora, caso você opte por aumentar os seus preços, os clientes que você já tem também vão se sentir desconfortáveis ao pagar por eles, ainda que eles achem que o novo preço vale pelo valor entregue. Para atenuar esse desconforto, explique os motivos por trás dessa decisão e, de preferência, avise sobre ela com antecedência. Em resumo, trate quem compra de você com empatia, entregue o máximo de valor possível para eles, mas não deixe de cobrar caro por isso. Vimos até aqui que a nacionalidade dos técnicos, o desempenho do time do Flamengo no final da temporada e as diferenças salariais entre os dois contribuíram, acredito eu, com a escolha de Vitor Pereira no lugar de Dorival Júnior para o comando do Flamengo. Porém, eu também acredito que esteja faltando mais uma peça para completar esse quebra-cabeça, já que nós, seres humanos, temos pouco apreço à mudança, preferindo deixar as coisas como elas estão, ou como diria o provérbio de origem futebolística, time que tá ganhando não se mexe. Essa nossa tendência psicológica de tentarmos mantermos as coisas como elas estão, damos o nome de viés do status quo. Inclusive, para nós, muitas vezes, o time não precisa nem estar ganhando. É só ele não estar perdendo de muito que já está bom. Ou, em outras palavras, se não estiver muito ruim, deixe as coisas como estão. Até porque você corre o risco de ver elas ficando ainda pior. E a essa nossa tendência a temer a incerteza, damos o nome de aversão ao risco. E é aqui que a coisa fica estranha, já que a equipe do Flamengo, apesar de ter apresentado um desempenho abaixo do esperado nas 2 finais que disputou e no restante dos jogos do Brasileirão, ela não foi tão mal assim, e tampouco havia pressão da massa de torcedores pela troca de Dorival.
Além disso, optar por Vitor Pereira seria a escolha mais arriscada, uma vez que seria imprevisível a adaptação dele ao time, ainda mais no espaço curtíssimo de tempo de um pouco mais de 2 meses, em que teria que disputar 4 títulos. O que levou então os dirigentes do Flamengo a não só largarem a opção padrão, isto é, manter o já treinador do time, Dorival, e optarem por uma escolha mais arriscada ao trazerem Vitor Pereira, contrariando essas nossas duas fortes tendências psicológicas. Para mim, isso tem a ver com o nosso quinto e último viés que será tratado aqui. Talvez o mais poderoso motivador do comportamento humano: a aversão a perdas. Ou a nossa tendência psicológica a sentir de forma muito mais intensa a dor da perda do que o prazer do ganho. A minha hipótese é que a contratação de Vitor Pereira tem muito menos a ver com a vontade de vencer o Mundial de Clubes e muito mais a ver com o medo de perder o torneio. Eu sei que por mais que querer vencer o Mundial e não querer perder ele possa parecer a mesma coisa, e racionalmente falando, de fato são, a questão muda quando falamos a respeito de como processamos essas informações. Como somos muito mais reativos à negatividade, a tendência é que acabamos agindo de forma muito mais impulsiva e irrefletida quando nos focamos na possibilidade e nas consequências da perda do que quando nos focamos nas chances do ganho. Quem nunca comprou algo apenas para não perder a promoção e depois se arrependeu da compra? Mas por qual motivo o medo de perder o Mundial seria para os dirigentes do Flamengo maior do que a vontade de ganhá-lo? Primeiro, eu acredito que isso se deva à dificuldade de chegar até o torneio, uma vez que para um clube sul-americano estar lá, ele precisará vencer a disputadíssima Libertadores da América. O que faz com que a disputa do Mundial seja vista como uma rara oportunidade que pode vir a não surgir novamente tão cedo. Já o segundo motivo teria a ver com o que aconteceu durante a comemoração no vestiário do Flamengo após a conquista da Libertadores. Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid, pode esperar! Marcos Braz, o vice-presidente do Flamengo, que aparece no vídeo puxando o couro, sabe muito bem como funciona no futebol. As demais torcidas não iriam perdoar a zoação caso o clube não conseguisse ganhar do Real Madrid, que seria seu provável adversário na final do Mundial. Já que no futebol de clubes, talvez o pior nem seja a derrota em si, mas aguentar a tiração de sarro dos rivais após a derrota. E caso a derrota no Mundial viesse, o dirigente flamenguista sabia que ele seria o principal alvo da chacota. O vazamento da comemoração ajudou a colocar mais pressão sobre o time e sobre o próprio dirigente. Talvez tenha sido esse medo o principal motivador entre todos os vieses que vimos aqui para trocar Dorival Júnior por Vitor Pereira, sem que ele, Marcos Braz e os demais dirigentes do clube refletissem mais racionalmente a respeito da decisão. E uma coisa é certa, os rivais realmente não perdoariam uma derrota do clube no Mundial, como de fato não perdoaram quando a equipe caiu nas semifinais, sequer chegando a enfrentar o time do Real Madrid. Memes e mais memes inundaram a internet brasileira. E após ser vice nos outros 3 títulos que disputou, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca, Vitor Pereira acabou sendo demitido, após apenas 3 meses em que foi contratado. Como você deve ter percebido aqui, poucas coisas são mais motivadoras para nós do que a nossa aversão a perdas. E é por isso que ela é fundamental para uma estratégia de marketing. Por sentirmos a sensação de perda com tanta intensidade, somos evolutivamente condicionados a evitá-la a todo custo. E esse nosso fenômeno psicológico é talvez a arma mais poderosa para tirar um potencial consumidor da inércia. Promoções por tempo limitado, estoque reduzido ou próximo ao fim, edições especiais de quantidade limitada. A aversão à perda faz com que os consumidores se sintam propensos a não querer perder de forma alguma essas oportunidades. Mas isso pode, inclusive, levá-los a fazer compras impulsivas, nas quais eles podem acabar se arrependendo. Por isso, esse tipo de estratégia que apela à urgência e à escassez deve ser utilizada com cautela e de forma ética. Não declarar uma falsa escassez e nem pressionar o consumidor a tomar uma ação que, devido à sua urgência, não pode fazer com que ele refletisse adequadamente sobre a compra. E lembre-se sempre disso, um consumidor insatisfeito nunca será apenas um consumidor a menos. Esse consumidor irá falar de você para os outros e você não gostaria de ouvir o que ele terá a dizer.
Mas retornando ao Flamengo, com a demissão de Vitor Pereira, o técnico argentino Jorge Sampaoli assumiu o comando da equipe após a sua saída, ficando na equipe por quase 6 meses, quando após polêmicas entre os jogadores e sua comissão técnica, também acabou sendo demitido, logo após mais um vice-campeonato do Flamengo, dessa vez para a equipe do São Paulo, treinada por ninguém mais ninguém menos do que Dorival Júnior, que havia sido desprezado pelos dirigentes flamenguistas no final do ano anterior. Uma dessas ironias da vida que somente o futebol parece nos proporcionar. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, a equipe rubro-negra, comandada pelo ex-técnico da seleção Tite, está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o último possível no ano. Você, no momento em que assiste esse vídeo, já deve saber se a equipe conseguiu ou não. Mas antes de nos encaminharmos para o final do vídeo, eu preciso fazer algumas ressalvas aqui. Os efeitos dos vieses cognitivos, efeito halo, efeito chifre, viés de recência, viés de preço-valor e aversão a perdas que foram aqui citados neste vídeo e que possivelmente afetaram o julgamento dos dirigentes do Flamengo é hipotético. Ou seja, não é possível afirmar com certeza se a decisão deles teve influência desses vieses. Também é muito provável que haja muitas outras questões nos bastidores do clube que tenham influenciado a tomada de decisão dos dirigentes do Flamengo e que sequer ficamos sabendo. E apesar de ser a escolha mais racional no momento, nada garante que com o Dorival Júnior o Flamengo teria ganhado os 4 títulos que disputou sob o comando de Vitor Pereira. E nem que ele seja necessariamente melhor técnico do que o português. E claro, o futebol, principalmente no Brasil, é resultadista. E se Vitor Pereira tivesse ganhado todos ou quase todos os títulos que disputou, é bem provável que ninguém teria questionado a sua escolha, e nem eu feito esse vídeo. E falando sobre mim, é bem possível que, ao escrever o roteiro desse vídeo e apresentá-lo aqui a você, eu esteja, no mínimo, sobre o efeito de 3 vieses. O viés da confirmação, dando enfoque apenas às informações que confirmam meus achismos. O viés da perspectiva, vendo os possíveis erros de julgamento dos dirigentes como sendo muito mais visíveis do que eles eram no momento. E por último, o viés do viés. Uma definição irônica e sarcástica cunhada pelo grande psicólogo cognitivo Gerd Gigerenzer sobre a tendência de estudiosos entusiastas da economia comportamental em quererem enxergar viés em tudo. Mas e você? O que achou das hipóteses que eu trouxe? Concorda? Discorda? Eu vou adorar saber sua opinião nos comentários. Seja como for, e tenha esses vieses afetado ou não os meus julgamentos e os dos dirigentes do Flamengo, uma coisa é certa: nenhum de nós, seres humanos, está imune aos efeitos deles. E como vimos, saber mais a respeito dos vieses cognitivos é fundamental para entendermos mais a respeito do comportamento humano e, consequentemente, o que leva ou não as pessoas comprarem de você. E antes de encerrar, eu dedico esse vídeo ao meu amigo Johnny, que se tivesse sido contratado pelo Clube de Regatas Flamengo em 2018, teria feito a equipe ter um 2023 muito mais vitorioso, e eu tenho certeza disso. E agora chegamos ao fim desse vídeo da marketing. Eu espero que ele tenha sido merecedor do seu like e que tenha te deixado animado para querer acompanhar os próximos. Se for o caso, talvez valha a pena se inscrever no canal. Mas enquanto os próximos não saem, eu deixo esse aqui de presente para você. E aqui eu me despeço, desejo de sucesso e aguardo o teu regresso.